Bom dia, senhoras e senhores. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, comunicando e informando a todos que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, passando a palavra agora ao secretário para que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. No processo eletrônico 6224. Barra 2018, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2018. Carlos Antônio Macedo Farias, presidente da comissão, e Zenaldo Nascimento, relator da comissão, e Carlos Alberto Jovem, membro. Moção de congratulações 52/2018. Emenda: concede voto de congratulações ao excelentíssimo prefeito André Gomes pela sua vitoriosa eleição na FAMUP. Senhor presidente, requer a mesa na forma regimental com a aprovação do plenário para que esta casa consiga nos anais desta casa legislativa um voto de aplausos ao prefeito André Luiz Gomes de Araújo pela eleição como vice-presidente da nova diretoria da FAMUP para o biênio 2019-2020. Sala das Sessões, em 8 de dezembro de 2018, todos os vereadores presentes nesta Casa Legislativa Mirim. Estas foram as matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Algumas comunicações. Recebemos o ofício número 15/2018 do diretor-presidente do Fundo Municipal de Previdência Social do município de Boa Vista, relativo à prestação de contas do mês de outubro. Saldo do mês anterior, 19.029.610,20 centavos. Receita no mês de outubro, R$ 648.831,24 centavos. Despesa no mês, R$ 40.768,43 centavos, totalizando um saldo no mês de outubro de R$ 19.637.673,01. Só lembrando aqui, a aplicação financeira rendeu R$ 540.813,22, um bom rendimento, haja vista que nos meses, se eu não estou enganado, de maio e julho houve um deságio, perdas em torno de R$ 300 mil no Fundo de Previdência. Com esse rendimento, de certo modo, houve uma acentuada melhora na receita referente à aplicação do recurso dos servidores do município de Boa Vista. Recebemos também convite da Escola Municipal Betonite União para a confraternização, a festa de confraternização que a empresa Betonite União oferece a alunos e familiares no dia 12 de dezembro, ou seja, na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, na própria escola. Estejam todos os vereadores convidados a participar, como também da colação de grau das turmas
da educação infantil e do 5º ano, no mesmo dia 12, né, baile e colação de grau, no dia 12, horário às 16h30, na Escola Bentonite União. Fica aqui os nossos agradecimentos. E, desde já, todos os vereadores estão cientes do convite. Poderão participar tanto da confraternização pela manhã, como pela colação de grau no período da tarde. Essas são as comunicações e agora há pouco tivemos a satisfação de participar juntamente com o senhor prefeito e a secretária de saúde do nosso município, como também o diretor do pronto atendimento, de entrega de 2 novas ambulâncias que irão se deslocar agora com atendimento de pessoas que necessitam se deslocar a hospitais, para Campina Grande e outros centros, de 2 novas ambulâncias adquiridas através de emendas parlamentares. E aqui fica os nossos parabéns à administração, ao prefeito, à secretária, ao diretor do pronto atendimento. São mais 2 novos veículos colocados à disposição da nossa população. Mais uma vez gostaria de parabenizar o senhor prefeito pela coragem de enfrentar mais um novo desafio à frente da FAMUP como vice-presidente, chapa eleita na última quinta-feira, e dizer que Deus possa lhe iluminar cada vez mais e mais nessa missão que a maioria dos prefeitos paraibanos ortogaram o voto. Foram 67 votos a favor da chapa que o nosso prefeito André participou, contra 60 da chapa da situação, que já fazia mais de 20 anos que estava à frente da FAMUP. E aí o prefeito André, com a sua coragem, com a sua determinação, está aí participando dessa mais... É o prefeito de Sobrado, o presidente, George. Aqui na audição João do Cariri. George Coelho, que foi eleito prefeito, ele foi eleito presidente da FAMUP para o biênio 2019-2020. Ele é prefeito de Sobrado, fica ali na Grande João Pessoa, né? Próximo ali, na entrada de Sapé. Foi eleita na última quinta-feira, foi um total de 127 votos. A chapa eleita obteve 67, uma eleição, de certo modo, apertada, mas fica aqui os nossos parabéns ao prefeito André. Dizer que, como foi lido pelo secretário, o projeto de resolução número 4, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Boa Vista, exercício 2017, de responsabilidade do senhor André Luiz Gomes de Araújo e da outras providências. Esse projeto, haja vista a ausência de 3 vereadores, nós vamos deixar para ser votado na próxima sessão, de hoje a 8 do dia 15. Temos um projeto para votação, mas vamos abrir a tribuna para quem assim desejar utilizar. O vereador Antônio Macedo vai utilizar? Ninguém vai, não? Não. Então, com a palavra, o vereador Antônio Macedo. Bom dia, senhoras e senhores, senhor presidente, colegas vereadores presentes, demais pessoas, o diretor do posto Médio Damião, meus conterrâneos. Venho à tribuna para não passar despercebido. Hoje é uma sessão mais rápida, né? Senhor presidente, venho trazer a informação a esta casa que esta semana nós tivemos, eu digo porque tive a felicidade de participar, ainda ontem pela manhã, de uma audiência
uma audiência na segunda vara de Fazenda, onde, ao mesmo tempo, essa semana eu tinha trazido uma intimação para o senhor prefeito de uma ação civil pública que vinha tramitando contra a prefeitura, relativo a algumas falhas na prestação de contas da saúde de 2016. E se tratava exatamente da não apresentação do relatório quadrimestral que vem sendo aqui apresentado pela secretária de Saúde, a senhora Carolina, inclusive com a participação efetiva da Câmara e, consequentemente, com o recebimento de uma segunda via de toda a prestação da Câmara que fica arquivada. E para nossa felicidade, eu digo porque, como Poder Legislativo, eu, na verdade, estava lá como oficial, mas acabei entrando e a promotora me reconheceu como vereador e disse: o vereador também está presente e, por sorte, André, como prefeito, levou a prestação de contas que foi feita esse ano e no ano passado. E eu venho à tribuna para parabenizar a mesa diretora da Câmara, parabenizar o Legislativo e o Executivo, porque esse trabalho que está sendo feito no Facebook, na internet, já surge como uma prova material. E foi assim que aconteceu na audiência. A promotora dispensou, dado a apresentação dos relatórios que foram já feitos no ano passado e esse ano, e vendo que no portal da Câmara Municipal tem os vídeos gravados, como estão sendo gravadas as nossas sessões, os vídeos da audiência pública. Então, André, o senhor prefeito puxou lá o vídeo da Câmara mostrando a apresentação de Carolina nesta casa, a apresentação do relatório e a confirmação de minha parte que a Câmara tinha recebido esse material. Então, a promotora já, de antemão, vale frisar também para a população, que tem dito que Boa Vista é uma das cidades que menos demanda o Ministério Público, que, na verdade, tem feito mais por obrigação do Ministério Público de notificar ou mandar alguma comunicação, mas Boa Vista tem sido uma cidade exemplar. E para nós que representamos a cidade, isso é muito importante ouvir esse depoimento. E ela, juntamente com o prefeito, arquivou a ação, arquivou a ação civil pública, e desta feita foi realmente motivo de satisfação para nós que estávamos presentes. Por isso que venho à tribuna para informar aos colegas e dizer que estamos no caminho certo com a transparência, que isso é um fator que tem modificado bastante as administrações públicas no Brasil inteiro, e a nossa aqui não é diferente. Então, a transparência ela já ajuda e, consequentemente, é uma prova irrefutável do que está acontecendo em toda a administração pública. Então, era isso, senhor presidente, que eu vim à tribuna. E, por fim, já que o colega também se referiu à eleição do vice-presidente da FAMUP, que foi André, vale salientar que duas cidades pequenas, porque Sobrado é menor do que Boa Vista. Eu estive em Sobrado há algum tempo atrás, numa visita com os professores de Boa Vista, e Sobrado, eu acho que Boa Vista dá 3 Sobrados, pelo menos na cidade, em termos de cidade, de zona urbana. É a primeira cidade ali depois na entrada para Sapé, à esquerda, e é admirável que realmente duas cidades pequenas sejam, neste momento, protagonistas de 223 municípios na Paraíba. Essa luta da FAMUP, como o prefeito falava em off comigo, é uma luta. A FAMUP, não resta dúvida, tem sido uma das baluartes na defesa dos municípios, especificamente na Paraíba. No entanto, não havia prestação de contas. Não havia ou não há nenhuma prestação de contas, o que agora vai acontecer. E mais, é necessária essa união de forças para que os municípios sofram menos, porque há vários estados por aí organizados, que levam as suas demandas a Brasília e, consequentemente,
e isto vem desafogar um pouco os cofres do município. E a FAMUP tem a finalidade justamente de lutar pelos direitos dos municípios. E, finalizando, lembrei de um outro assunto também que é muito importante e que esta semana a Câmara Federal ela aprovou um projeto de lei onde isenta os prefeitos, as prefeituras, os gestores públicos de ultrapassar o índice de 60% com pessoal nas suas prefeituras, porque muitos acham até que isso aí veio de forma escancarada a administração pública, mas não é verdade. Isso vai ser mais discutido mais à frente, mas a verdade é que, pela redução das receitas em alguns meses do ano, por conta dessas crises que têm acontecido no país, alguns gestores que estão com a sua folha em dia acabam no mês seguinte, por exemplo, não tendo como pagar aquela folha dos servidores, porque acaba ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal e, consequentemente, tendo suas contas reprovadas. E, como se não bastasse, o mais grave ainda, as verbas de convênios do governo federal, elas são imediatamente suspensas. Essa lei veio apenas impedir que essas leis, que esses convênios ou que as verbas federais não fossem suspensas, dado a essas possibilidades de ultrapassagem quando o município não possa cumprir com o pagamento regular dos servidores. É claro que a gente tem que ficar de olho, né, porque alguns prefeitos, claro, alguns gestores, podem até utilizar esse mecanismo de forma descabida ou irresponsável. Mas acredito que, na verdade, o objetivo da lei tem essa finalidade. Até porque, se você afrouxar, mais do que já está, como a gente falava em questão de servidores públicos, corre o risco de gestores terem folhas aí com 70%, 80% e praticamente inviabilizar as administrações, que já vem ocorrendo isso em vários estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas é isso que eu tinha a falar e, com certeza, novas fundamentações a respeito dessa lei, ela vai ser melhor explicada e, consequentemente, avaliadas melhor pelos entes públicos. Muito obrigado, senhor prefeito. Senhor presidente. Na verdade, o que a imprensa sempre coloca é que há uma flexibilização da exigência da lei de responsabilidade fiscal, jogando já para cima dos prefeitos, que eles podem ultrapassar esse limite, o que não é verdade, né? Tudo tem que ter dentro de justificativas e dentro de queda ou não do orçamento. Mas eu sou contra qualquer flexibilização nesse sentido, porque se a gente coloca esse percentual de 60%, contando os 54% do Poder Executivo e 6% do Legislativo, fica muito pouco para ser investido e aplicado nas demais necessidades do município. E aí a gente vê consequências, claro, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, que foram estados que tiveram perdas devido à diminuição de repasse, à diminuição dos recursos. Consequentemente, o percentual de pessoal ultrapassa, se eu não estou enganado, em Minas Gerais, quase 80%. Né? E aí foi mais pela queda de receita que propriamente realmente de aumento de funcionário, o aumento das despesas de pessoal. E isso a gente comenta em nosso município. Por exemplo, se chegasse o tempo das empresas de mineração que atuam no nosso município deixassem de produzir, esse fator, consequentemente, incidiria em nosso município. Porque nós teríamos uma perda colocando FPM e ICMS, uma perda de 35% a 40% de ICMS.
Consequentemente, o percentual, a folha de pessoal atingiria aí 80%, 90% numa conta rápida. Não foi por aumento, e sim por diminuição de receita. Então, mais boa explicação, sempre coloca temas importantes. O prefeito André também tinha comentado comigo que tinha utilizado o vídeo, a página da Câmara, né, para comprovar a realização das audiências públicas de prestação dos recursos da saúde, né, em atendimento à Lei Complementar 141, e o Ministério Público ele abre esse inquérito todos os anos, ele abre anualmente para averiguar se as câmaras, se os gestores da saúde estão prestando contas, indo às casas legislativas para a prestação de contas dos quadrimestres, né, referente ao primeiro quadrimestre, ao segundo quadrimestre e ao terceiro quadrimestre de cada ano, isso nos meses de fevereiro do último quadrimestre do ano anterior, de maio do primeiro quadrimestre do ano, de setembro do segundo quadrimestre. E, graças a Deus, desde 2017, em 2015, teve uma audiência, na época da gestora Jaqueline. Em 2016, houve a requisição também das datas para essa audiência. A Câmara disponibilizou os dias. Acredito por motivo superior à realização das mesmas, acredito que não foi possível, mas em 2017 a gestora Carolina fielmente tem prestado contas a esta Casa Legislativa e ao povo em geral, porque, na verdade, com a transmissão ao vivo pela página do Facebook, fica muito mais fácil das pessoas acompanharem em suas próprias residências. E como bem colocado por Vossa Excelência, senhor primeiro secretário, a transparência que essa casa realiza os seus trabalhos está surtindo boas notícias, servindo até de prova para a realização dessas audiências. E acredito que iremos cada vez mais aprimorar, todos nós juntos, de mãos dadas, aprimorar essa transparência e colocar à nossa população todas as informações necessárias, porque esse é o nosso dever como homens públicos. Dando continuidade, algum vereador gostaria de usar a tribuna? Vamos às matérias. Passo a palavra ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador Antônio Macedo, que estará em votação o projeto de lei número 9, um projeto que estava aqui na casa há um bom tempo, que ele dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, como trata o artigo 37 da Constituição Federal. Era um projeto que estava aqui, a gente estava analisando, e agora, com a palavra, o relator da Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia, mais uma vez. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei do Executivo 9/2019. Objeto: dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público, como trata o artigo 37 da Constituição Federal. Análise. Recebemos nesta Comissão Permanente de Constituição o projeto de lei do Executivo Municipal. O projeto supramencionado encontra-se corretamente elaborado no que diz respeito à técnica legislativa e às demais prescrições regimentais da Constituição, da Lei Orgânica e do Regimento. Parecer. Este relator entende que o projeto ora proposto tem a finalidade de se adequar a uma situação que vem sendo executada há bastante tempo em vários municípios brasileiros,
face à necessidade urgente de contratação de servidores para atender de forma excepcional e por prazo determinado as carências existentes na municipalidade nas mais diversas áreas, já que nem sempre é possível haver servidores concursados para tal, já que são demandas provisórias a carecer de nomeação imediata e com prazo de vigência determinado. Ante o exposto, considero o projeto constitucional, legal, tecnicamente correto. Assim, voto pela sua aprovação, todavia o mesmo deve ser submetido ao plenário para votação. Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2018. Carlos Antônio Macedo, relator. E aí vem um parecer da comissão, assinado pelo presidente Marinésio, Carlos Antônio, relator, e Joaquim Luiz Meira, membro. Está aqui o projeto, número 9. Ele estava aqui na casa há um bom tempo, a gente estava analisando a legalidade do mesmo. E apenas ele vem para orientar e atender às necessidades, né? Por contratação por tempo determinado. Claro que essa contratação, elas são por tempo determinado e atende a interesse excepcional, né? O interesse público excepcional. Um projeto que tem vários artigos, incisos, e como bem em seu relatório expressou o vereador Antônio Macedo, nenhum óbice, o projeto pode ser votado normalmente, e aí eu coloco para o plenário alguma dúvida que possa ser esclarecida, algum comentário, alguma discussão acerca do mesmo. O vereador Antônio Macedo gostaria de comentar mais alguma coisa? Senhor presidente, na verdade, é um projeto complexo, por isso que demanda tempo. Todas as casas legislativas no Brasil têm feito esse projeto. Algumas das prefeituras têm tido esses projetos contestados, não sei até que limite, no Tribunal de Contas e até no Tribunal de Justiça dos Estados, porque o que acontece na prática, às vezes, extrapola os limites e o tempo que necessariamente deva contratar um servidor por excepcional interesse público, ele é um tempo determinado. Quando esse tempo ultrapassa os limites para os quais o servidor foi contratado, o gestor acaba tendo complicações junto aos tribunais. Por conta disso, eu não posso nem tem como afirmar que, ao aprovar a lei, futuramente não possa ser contestado ou trazer complicações para algum gestor. Porque aí a gente aprova a lei. Agora, o gestor ele vai se utilizar dos benefícios da lei de acordo com a sua finalidade. Se houver desvio de finalidade, obviamente que não somos nós que vamos ser culpados por isso. A Constituição ela permite e olhe bem como é interessante. Se não existisse os contratados, eventualmente, em todas as prefeituras e órgãos públicos, eu poderia dizer que, de um modo geral, os poderes legislativo, os poderes executivo, municipal, estadual e federal já estariam paralisados há bastante tempo. Olha, vou citar um caso. Se um médico pede, como é o nosso caso aqui, tem uma licença premium, sai de uma cidade e há uma carência de 6 meses ou 7 meses sem aquele médico. Se não houvesse essa lei, o prefeito teria que fazer um concurso público para poder suprir essa vaga. Essa lei tem a finalidade de quê? De colocar uma pessoa por prazo determinado para atender aquela excepcionalidade durante aquele período. Então, é um caso típico que acontece.
como é o caso de professores também, quando turmas maiores são verificadas em algumas escolas, ou até a carência de professores. O prefeito não vai, nenhum gestor vai fazer um concurso público para prover 1 ou 2 professores, até porque um concurso público demanda um investimento muito alto. Então, são casos práticos. O que tem acontecido na prática é que muitos dos cargos excepcionais acabam se tornando praticamente permanentes. E isso, só para lembrar que em Campina Grande nós temos casos, não é só Campina Grande, é o Brasil inteiro, mas nós temos casos por excepcional, como tem no estado da Paraíba, que tinha mais pessoas com 15, 20 anos. Vocês são conhecedores de várias pessoas aqui que perderam emprego quando entrou um governador novo, e essas pessoas tinham 15, 20 anos, e eram cargos por excepcional interesse público. Então, na prática, a gente não pode dizer que gestor tal vai acertar ou não. Isso é próprio de cada um, e é confiar para que cada um se utilize da melhor forma possível dessa lei, que ela é necessária, porém bastante exigente. Dizer que, na verdade, o prefeito já tinha participado até de audiências públicas relacionadas a de audiência pública, eu acho que acredita até de uma ação na justiça, e da necessidade de que o município tivesse uma normativa para a contratação de pessoas por tempo determinado, né? E na justificativa, até nessa audiência, o prefeito disse que o projeto estava em tramitação nesta Casa Legislativa, e hoje estamos colocando em votação. E aqui fica bem claro, né, que o artigo 37 da Constituição Federal, inciso 9, que para a contratação, de acordo com este artigo e este inciso, é necessária a presença de 3 requisitos: contrato firmado com prazo determinado, a temporariedade da função e, terceiro, o excepcional interesse público. Eu acho que para a contratação deve ser verificada esses 3 itens, esses 3 requisitos. Então, colocando em votação o projeto de lei número 9, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público, de que trata o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal da Constituição Federal, e da outras providências, em votação. Quem for favorável, permaneça como está; quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. A moção de congratulações ao senhor prefeito pela eleição como vice-presidente da FAMUP para o biênio 2019-2020, assinado por todos os vereadores presentes, será encaminhado ao mesmo. Vamos votar também em primeiro turno o projeto de lei número 37/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boa Vista para o exercício 2019 e dá outras providências. Em primeira votação, de hoje a 15, nós iremos realizar a última sessão com a votação do projeto de lei, lei orçamentária anual, em segunda votação, né? Hoje estaremos realizando a primeira votação, a votação simbólica. Quem for favorável, permaneça como está; quem for contrário, levante a mão. Aprovada por unanimidade. Lembrando a todos que de hoje a 8 teremos uma primeira sessão, a sessão ordinária, com a votação das matérias que entrarem na secretaria para a mesma, e no segundo momento a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Boa Vista, a partir das 11 horas. Estejam todos já convocados e convidados a participar desses 2 momentos, e dizer que já temos a data da primeira audiência pública a ser realizada na comunidade Lagoa, que será na Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, daquela comunidade, na sexta-feira, às 17 horas, no dia 14 de dezembro. Onde? Na Lagoa. Sim. Quando? Sexta-feira, às 7 horas da noite, na comunidade Lagoa, próxima a Cacimba Nova. Será lá na capela daquela comunidade,
estejam todos convocados a participar desse momento também de transparência, onde a Câmara vai à comunidade para ouvir as demandas, ouvir as solicitações das pessoas, apresentando o projeto de lei da lei orçamentária anual a todos os habitantes daquela comunidade e circunvizinhanças, para que as mesmas apresentem as suas demandas, as suas necessidades, apresentem as suas reclamações, que estaremos prontos a debater, a ouvir e procurar as possíveis soluções. No mais, agradecer a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Tenham todos um bom dia, um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.